Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 21 de fevereiro, sábado depois das cinzas. Dia também em que fazemos memória da Santíssima Virgem Maria. Vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-o e seguiu-o. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante do texto do Evangelho de Lucas, que também existe no Evangelho de Mateus, de onde brota o lema do Papa Francisco, que ele levou por toda a sua vida no episcopado e no pontificado. O lema, em português: "Olhou-o com misericórdia e o escolheu." Mateus, Levi, experimenta a força do olhar e do chamamento de Jesus. Abandona tudo. Esta mudança na sua vida coloca-o sob o olhar dos fariseus e dos escribas. Mateus, porém, não se importando muito, convida Jesus para um banquete e enche a casa de publicanos. Diante desta visão, os fariseus não se atrevem a dizer a Jesus, mas aproximam-se dos discípulos para criticar aquela situação. "Por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores?" Levi, sentado naquela coletoria de impostos, devia viver uma profissão triste, pois era julgado por conta daquilo que ele realizava. Ao ouvir o chamado de Jesus: "Segue-me", imediatamente ele começa a segui-lo. E o seu seguimento faz com que muitos outros em sua condição o sigam também. E a festa do chamado é uma festa que envolve a todos, e todos estão convidados a participar desta festa. Os fariseus também participam deste banquete, mas questionam: "Por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores?" E daí é então que a resposta de Jesus deixa claro que o pecado só atinge aquele que o deixa entrar no seu coração. Eles não entraram no banquete e, no entanto, estão contaminados no seu coração. Eles poderiam também ter entrado naquele banquete e ter feito parte daquela alegria, mas o julgamento e o preconceito fez com que eles continuassem contaminados em seu coração. Jesus entrou no banquete lado a lado com pecadores e não se deixou contaminar. Vamos meditar esta palavra. O relato de Lucas deixa-me a pensar no coração de Mateus, que se deixou olhar por Jesus a ponto de sentir o seu chamamento, a segui-lo e a dispor-se a deixar tudo. Sinto no meu coração esta aventura e sinto-me necessitado do olhar sedutor de Jesus. Sem este olhar não serei capaz de mudar nada na minha vida.
por outro lado, compreendo-me no lugar dos fariseus que estão de fora. Há neles uma inveja de não estar com Jesus. Queriam estar com ele à mesa. Até mereciam mais do que os outros pelo seu comportamento, mas eles têm as suas condições. Na mesa deles não se sentam os impuros, os contaminados, os pecadores. Tantas vezes eu sou assim. Não aguento a proximidade de certas pessoas tidas como pecadoras ou excluídas por alguma outra razão. Mas Jesus procura a proximidade dos que precisam dele, precisam da sua misericórdia. E eu também preciso da misericórdia de Jesus, assim como qualquer pessoa. Se eu não me converter aos pecadores, aos pobres, aos excluídos, corro o risco de me sentar à mesa a criticar os que fazem festa com Jesus. Nesta quaresma, tenho que me converter aos últimos e caminhar com eles e com Jesus. Quantas pessoas estão sozinhas a criticar os outros com preconceitos e julgamentos? Quantos grupos também estão sozinhos à mesa e não permitem que outros se sentem para participar e vivem uma vida isolada de julgamentos e de preconceitos. Jesus não nos ensina essas atitudes. Vamos então rezar a palavra de Deus. Olha-me, Senhor, como olhaste Levi, o cobrador de impostos. Olha-me e desperta os ouvidos para o teu chamamento. Olha-me e arrasta-me contigo para o meio dos pecadores, dos doentes, dos carentes de amor. Olha-me e abre o meu coração em festa, a festa dos últimos, daqueles que não tendo nada sabem sorrir, saltar, dançar, alegrar-se com a tua presença. Como disse, a quaresma também pode ser uma festa. Mas será que eu estou vivendo uma vida de tristeza por causa dos meus julgamentos ou dos meus sentimentos de superioridade? O compromisso deste dia: desprendo-me dos preconceitos que me afastam dos excluídos. Que todos tenham um bom sábado e um bom final de semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.